Quero convidar você para nós, nessa noite, meditarmos na palavra do Senhor. O tema, quantos se lembram? O tema é? Irmão, vocês fugiram da escola? Vamos lá, todos juntos. Vai, 1, 2, 3. Amém? Você crê nisso? Você pode crer nisso? O que a Bíblia diz, ela é a palavra final. Creia nisso. Você não precisa abrir a Bíblia, tá, irmãos? Vai ter bastante versículo aqui que é versículo que não acaba mais. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Olha o que diz aí, Mateus 5,17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. 18. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará do quê? Da lei, sem que tudo seja cumprido. Sem que tudo seja cumprido. A Bíblia Sagrada, ela é imutável, ou seja, ela não muda jamais. A palavra de Deus, ela é imutável, ela não vai mudar jamais. A palavra de Deus também, ela é infalível, ou seja, ela não vai falhar jamais. Todas as promessas que estão contidas nessa Bíblia, nesse conjunto de livros, ela é imutável, ela é infalível e ela é poderosa, ela é santa, a palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Na Bíblia nós encontramos mais de 8.000 promessas. É promessa que não acaba mais, irmãos. Mais de 8.000 promessas para mim e para você. E as promessas do Senhor, nosso Deus, são para que se cumprem, né, na nossa vida, a cada dia, a cada momento. A cada instante da nossa vida, em cada detalhe, existe uma promessa para mim e para você. Você tem que crer nisso, nós temos que crer nisso, que a palavra de Deus, ela não falha jamais. Números 23, verso 19, diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para o quê? Que se arrependa. Porventura diria ele, eu não faria, ou falaria e não o confirmaria. Ou seja, Deus não pode mentir jamais. Todas as promessas que existem para mim e para você, nós precisamos tomar posse. O problema é que muitas vezes nós não tomamos posse. Nós não tomamos posse daquilo que Deus tem para nós. Quem é que dá a palavra final para você? Quem tem dado a palavra final para mim, para você? Quem, Lúcia? Quem tem dado a palavra final? Será que é o conhecimento? Será que é a mídia? Será que são as informações? Será que é a tecnologia que você aperta aqui e aparece ali? O que é que será que tem influenciado? O que é que tem dado a palavra final sobre a nossa vida? Será que são os médicos? Será que são os psicólogos? Será que são os nossos familiares? Será que são os nossos amigos? Será que são as redes sociais? Quem tem dado a palavra final na nossa vida? Os meios de comunicação, elas nos influenciam, de certa forma, seja pelo bem ou seja pelo mal. Se a gente não tomar cuidado, esses meios de comunicação começam a ditar um padrão de vida para nós. E muitas das vezes não é um padrão do reino de Deus para mim e para você. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Aquilo que a mídia está passando, aquilo que a mídia está tentando passar para mim e para você, aquilo que as informações tentam passar para mim e para você. Mas eu quero dizer para você uma coisa: se a minha vida, se a sua vida está nas mãos do nosso Deus, só Ele pode dar a palavra final para você. Você crê nisso? Só Ele pode dar a palavra final para mim e para você. Quem dá a palavra final na sua vida? Responda. Quem? Acabei de dar a dica. Quem que dá a palavra final para você? Deus. Deus. Mas aqui dentro é muito fácil a gente falar Deus. A gente responder é Deus. É muito fácil a gente dizer Deus. Mas e quando temos diante de nós um diagnóstico de um câncer?
Como é que é a nossa atitude quando nós estamos diante de um diagnóstico de uma enfermidade terrível? Falar é fácil, mas é a nossa atitude quando o médico fala, filho, está feio o negócio. Como tem sido a nossa atitude? Quem tem dado a palavra final sobre a sua vida? Quem tem dado a palavra final sobre a nossa vida? Será que é Deus? Quando o médico chega e fala, você vai ter que conviver com essa enfermidade, com essa doença por resto da sua vida. Você vai ter que tomar remédio por resto da sua vida. Eu tomei... Nossa, irmãos, misericórdia. Hã? Luzi, foi você, né? Eu sei que foi você. Não foi não. Ô, Valente, liga esse troço aí. Deixa queimar. Já queimou já, irmão. Já queimou. Chega de queimar. Já queimou. Já derreteu. Já sumiu. Vai sumir. Liga esse troço aí, ô, Valente. Misericórdia. Hã? Será que é quando sobe aqui, Luzi? Será que é quando sobe aqui? Hã? Será que é... Hein, Fábio? Será que é só quando sobe aqui que negócio? Quem tem dado a palavra final sobre a nossa vida? Hã? Quem tem dado a palavra final sobre nós? Eu lembro que com meus 10 anos de idade, eu não conseguia dar 5 passos, irmãos. Tinha que parar, sentar, eu tinha que se jogar no chão. 5 passos. 1, 2, 3, 4. Não dá nem quantos metros? Não dá nem 5 metros. Eu tinha que parar. Quando eu ia para a escola, irmãos, a gente morava numa chácara. E falou em chácara, já sabe que a escola perto não tem. Mais ou menos uns 5 quilômetros. A gente tinha que ir para a escola. São frutos, né? Colhemos os frutos, né? Eu não conseguia, irmãos. Eu não conseguia. Todo mundo, o grupo ia e eu não conseguia. Tinha que parar, tinha que descansar. E aí a gente foi para o médico, minha mãe levou para o médico. O médico deu um diagnóstico. Reumatismo no sangue. Reumatismo no sangue. E esse reumatismo, ele causou aí sim, um sopro no coração, né? Que eu não conseguia fazer exercício, que eu não conseguia jogar bola, que eu nunca consegui jogar bola, mas, né? Eu não conseguia fazer exercícios normais de uma criança, de um adolescente, eu não conseguia. E é o tratamento. Por resto da sua vida, você vai ter que tomar Bezetacil. As primeiras foi doída, mas, irmão, depois, uma vez por mês, tomando uma Bezetacil, depois era igual, como chama aquela? Não, tem um outro, AS, né? Você tomava, não fazia nem efeito. Era todo mês uma picada na bunda. Fazia nem mais efeito. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. A palavra do Senhor diz que Ele já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ainda quando nem um dia ainda sequer viesse a existir, Ele já nos escolheu. Ele já nos escolheu. E dos 10 anos até os 18 anos, eu tive que tomar uma picada todo mês. Todo mês. Mas esse não era o plano de Deus para a minha vida. Esse não era a palavra de Deus para a minha vida. Eu fui curado, eu fui restaurado, mesmo ainda sem conhecer ao Senhor, porque Deus já tem um plano para cada um de nós. Deus já tem um projeto para cada um de nós. A palavra de Deus, a palavra final é a palavra de Deus. Se Ele falou que não é, irmãos, fica tranquilo, não é. Agora, se Ele falou que é, fica tranquilo que é também. Porque a palavra final é dEle. É dEle. Mas a questão é, quem é que vai te influenciar mais? Quem é que tem influenciado você mais? Será que são as redes sociais? Será que são os médicos? Ou será que é a palavra de Deus? Mas é claro que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa, né? O pastor começou ministrando domingo passado. Quantos estavam aqui? Né? Falando a respeito desse tema, né? O que a Bíblia diz é a palavra final. E vão ser 5 séries, 5 ministrações com esse tema.
que já sumiu, com esse tema, né? O que a palavra de Deus diz, pode deixar, senão, é a palavra final. O que a Bíblia diz é a palavra final. E nessa noite eu gostaria de meditar um pouco com você, né? Algumas verdades que estão na Bíblia, que são promessas poderosas de Deus, para mim e para você, que são promessas poderosas para os discípulos de Jesus, que somos nós, promessas essas que são para ser vividas aqui na terra, não é lá na eternidade, porque quando nós estivermos lá, irmãos, não precisa mais de promessa, mas são para ser vividas aqui, enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra. O que está na Bíblia, o que está escrito na Bíblia Sagrada, precisa ser a palavra final para mim e para você. Ela tem que ser a palavra final para nós. Para nós. Porque a Bíblia, ela revela a nossa origem, ela revela a nossa identidade, ela vem revelar o nosso destino, ela vem revelar a nossa posição em Cristo. A nossa origem está em Gênesis 1, 26, diz o seguinte: e disse Deus, façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Não apresentou aí, né? Mas é isso aí mesmo, né? Origem. Nós viemos de onde? Nós viemos de Deus. Ele nos fez imagem e semelhança dele. Essa é a nossa origem, essa é a sua origem. Nós temos uma identidade. João capítulo 1. João 1,12 diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Posição, né? 2 Coríntios 5,17, você que está anotando, diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas velhas. Não, coisas novas. Amém? O nosso destino, Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está na onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os princípios, os valores, as verdades, as promessas que nós vamos aprender e enumerar, né, nessa série de mensagens que nós vamos ministrar, ela tem que ser verdade, ela tem que ser a palavra final para mim e para você. E são promessas para serem vividas aqui, na terra, pelos filhos de Deus. Aqui na terra. Como o pastor fez semana passada, nós vamos continuar, tá? Quando eu falar a Bíblia diz, o que você vai dizer? Mas eu creio. Não, diga com autoridade. Eu creio. Amém? Então vamos lá, o primeiro tópico. A Bíblia diz: em Cristo Jesus recebi perdão de todos os meus pecados. Em Cristo Jesus recebi perdão de todos os meus pecados. 1 João 1, 7 diz o seguinte: mas se andarmos aonde? Na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica o quê? De todo pecado. De todo pecado. 1 João 1, 9 diz o seguinte: se confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ouça, queridos, pecados confessados são pecados perdoados. Pecados confessados são pecados o quê? Perdoados. Eles não existem mais sobre a sua vida. Eles não podem existir mais sobre a sua vida. Não importa o teu passado, não importa o que tenha acontecido. Se você verdadeiramente se arrependeu e pediu perdão pelos seus pecados, eles não existem mais. Eles não existem mais. O sangue de Jesus já te libertou, já te purificou de todos os seus pecados. Amém? Ele já te purificou. Ele já te limpou. Creia nisso. Se o diabo tentar te acusar
do seu passado, dos seus pecados. Você vai dizer: o sangue de Jesus já me purificou de todos os meus pecados. De todos. Como nós acabamos de ler, 1 João 1,9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Ele é poderoso. Mas agora tem uma coisa: se confessarmos. Se significa o quê? Diz aí, professor. É uma condição. É uma condição. Se nós confessarmos, é uma condição. Se você confessou, se eu confessei, já estão perdoados, creia nisso. Agora o que não pode é como é que fala? Sem vergonhice, é isso? Sem vergonhice. A gente peca hoje, pede perdão. Aí amanhã a gente peca a mesma coisa. Pede perdão. Não. Aí não pode. O pecado na nossa vida, ele tem que ser um acidente. O pecado na vida do crente, ele tem que ser um acidente. Você não é uma fábrica que produz pecado. Você não é uma fábrica que faz pecado. Não. Você é santo. Você é escolhido de Deus. Você já é um santo que venceu o pecado, amém? Nós somos santos. O pecado não pode mais ter domínio sobre a nossa vida, amém? Se você está em Cristo, os seus pecados não existem mais. Creia nisso nessa noite. Você foi purificado de todo o pecado. Completamente perdoado. Amém? 2. A Bíblia diz: em Cristo Jesus, sou filho de Deus, nascido de semente incorruptível. Em Cristo Jesus, eu sou filho de Deus, nascido de semente incorruptível. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você nasceu de Deus. João capítulo 1, 12 e 13 diz o seguinte: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é nascido de Deus. Você é filho de Deus. Ele é o seu Pai. Você não é mais escravo dos vícios. Você não é mais escravo do medo. Você não é mais escravo dos pecados. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, eu e você, nós temos que andar na onde? Na verdade. Nós temos que andar na verdade. Se você é aquele que dá um migué no seu chefe, hein, Fábio? Se você é aquele que dá um migué na sua esposa, se você é aquele que dá uma migué no seu esposo, no seu chefe, no seu patrão, o seu pai é outro. Verdade, o seu pai é outro. Não importa se você é batizado, não importa se você é líder, se você é obreiro, se você está na igreja. Não importa. Os filhos de Deus têm que andar na onde? Na verdade. Na verdade. Porque Jesus é verdade. Ele é verdade. João 14,16 diz o seguinte: disse-lhe Jesus: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. O pai da mentira. E de todos os mentirosos. Quem que é? Diabo. O pai da mentira e de todos os mentirosos é o diabo. Certa vez Jesus estava falando, lá em João capítulo 8, Jesus estava conversando com os fariseus, estava falando com eles, né? E eles, como sempre, vinham querer debater com Jesus, querer encontrar em Jesus algum erro, alguma mentira, para que pudessem condenar Jesus, né? E os fariseus, que eram os religiosos da época, eles eram responsáveis para ensinar a respeito, né, do Velho Testamento, do Antigo Testamento.
E semanas após semanas ele tinha essa responsabilidade de ensinar o povo a respeito do Velho Testamento, né? E eles estão dizendo para Jesus, né, que eles, né, os fariseus, eles eram filhos de Abraão. Eles eram filhos de Abraão. E Jesus, né, conversando com eles, chega para eles e diz, João 8,44, diz o seguinte: vós sois do diabo. Pesado, né, irmão? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e querei satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque ele é mentiroso e pai do quê? Pai da mentira. É o diabo. É o pai da mentira. Os filhos de Deus, eles têm que andar na verdade. Nós temos que andar na verdade. Todos nós, com todo o respeito, se você anda na mentira, o seu pai é o diabo. Ou é ou não é. A Bíblia não tem meio termo. Jesus mesmo disse, sim, sim, ou não, não. Ou é ou não é. Se o teu pai não é Deus, só tem outra opção, é o diabo. Mas para isso, existe uma condição. Qual é a condição? Se você é mentiroso, o teu pai é o diabo. Jesus mesmo disse. E Jesus começa a dizer para aqueles fariseus que eles eram filhos do diabo. Os mentirosos, eles não entrarão no céu. Eles não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz o seguinte: quanto, porém, os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, os idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O versículo aí diz o quê? Todos. Todos. O versículo não está dizendo alguns, diz todos. Não entrarão na Nova Jerusalém, não entrarão na Cidade Santa, na morada eterna. Porque ali já chegou ao quê? A segunda morte. E o Senhor está dizendo, Apocalipse 22:15, fora ficarão os cães, ou seja, os abomináveis, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Diga comigo, eu sou filho de Deus e eu ando na verdade. Amém? 3, a Bíblia diz, caiu já, hein? Não está mais crendo, né, irmãos? Só porque eu falei que, né, se você mente, o seu pai é o diabo. Tem promessa para você, irmão. A Bíblia diz, aê, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Os velhos hábitos, os velhos vícios, a mentira, a falsidade, tudo aquilo ficou para trás. Ficou para trás. Porque você já foi perdoado. Já foi perdoado. A velha vida ficou para trás. Não tem algo mais precioso que você vê testemunho de pessoas, né, testemunhando, né, que a minha vida velha, ela era assim. Mas agora a minha nova vida em Cristo Jesus, ela é assim. É maravilhoso você ver testemunhos de pessoas falando a respeito da sua vida antiga e depois do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando na sua nova vida em Cristo Jesus. Portanto, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram, o seu passado ficou para trás, tudo foi apagado, tudo se fez novo na sua vida. Amém? 4, a Bíblia diz, fui liberto do poder das trevas
e transportado por Deus para o reino de Jesus. Fui liberto do poder das trevas e transportado por Deus para o reino de Jesus. Essa verdade, ela tem que estar firmada em cada um de nós. Tem que estar firmada. Deus, ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. Colossenses 1,13. Ele já nos transportou para o reino do seu Filho Jesus. O diabo já não tem mais nenhuma autoridade sobre você. Pelo menos não pode ter mais autoridade sobre você. Você não está mais sob domínio do império das trevas. Você está no reino de Jesus. Você tem agora toda a autoridade sobre o império das trevas. Você tem autoridade sobre o império das trevas. Ele já te deu autoridade para pisar sobre toda serpente, escorpião e toda sorte de mal. E saiba de uma coisa, nada vai te causar dano. É a palavra de Deus. Deus, ele já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho Jesus Cristo. O reino de Jesus, ele tem cultura. E a cultura do reino de Jesus é a cultura diferente desse mundo. Os valores, eles são diferentes desse mundo. Os princípios, eles são diferentes desse mundo. A linguagem também é diferente desse mundo. Desse reino que nós vivemos. Se você quiser viver esse reino, nesse reino, você vai ter que viver na cultura do céu. O reino de Deus se manifesta do céu para a terra, e não da terra para o céu. O reino de Deus se manifesta do céu para a terra, e não da terra para o céu. Vocês estão lembrados quando Isaías chegou diante do Senhor e começou a dizer: Senhor, a terra está cheia de homens pecadores. Senhor, a terra está cheia de homens de lábios impuros, cheios de homens falsos, cheios de homens idólatras. Isso Isaías levando para Deus, da terra para o céu. Mas Deus, quando olhou para baixo, o que ele falou? A terra está cheia da minha glória. Quando Deus olha do alto, Ele não enxerga a podridão, Ele não enxerga os pecados, mas Ele enxerga a glória do seu reino na terra. É do céu para a terra, e não da terra para o céu. Amém? Se você está no reino de Deus, fale a linguagem do céu, fale a linguagem do reino de Deus. 5, está acabando, irmãos, fica tranquilo, vai dar tudo certo. 5, o pastor falou que é só 47, né? O pastor ministrou 10 domingo passado, e hoje tem mais uns 20 aí. Estamos no 5. A Bíblia diz: em Cristo Jesus, eu estou livre da maldição da lei. Você está livre da maldição da lei. Gálatas 3:13. Cristo já nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na onde? No madeiro. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Lá na cruz. A cruz, ela simbolizava a maldição. Jesus disse que Ele levou sobre si a maldição que pesava sobre mim e sobre você. Não existe mais maldição sobre nós. Você não está mais debaixo de maldição. Ela já foi quebrada na cruz do Calvário. Em Cristo Jesus, hoje você está debaixo da bênção de Abraão. Nós estamos debaixo da bênção de Abraão. E qual é a bênção de Abraão? Gálatas 3:29 diz o seguinte: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros da mesma bênção. Se sois de Cristo, então vocês são descendentes de Abraão e herdeiros da mesma bênção. Sabe qual foi a bênção que foi dada a Abraão? Sabe qual foi? Gênesis 12:1-3 diz o seguinte: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem.
A maldição sem causa, ela não tem efeito algum. Não tem efeito algum. Fica com medo, irmãos. Fica com medo, não. No reino de Deus é assim. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Todos nós queremos ser abençoados, amém? Ou você quer viver uma vida de maldito? Acho que não. Não existe pessoa no mundo que queira. Quer ser abençoado? Então primeiro abençoa. O que o Senhor disse para Abraão? Os que te abençoarem, eu abençoarei. Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado. Você quer ser abençoado? Pergunta, irmãos. Pergunta com fé e autoridade. Você quer ser abençoado? Então começa a me abençoar agora. Começa a me abençoar aí, vai. Abre a carteira aí. Brincadeira. Sempre, é isso aí. Sempre que você amaldiçoar alguém, sempre que nós amaldiçoamos alguém, o negócio pode ficar feio para o seu lado. Toma cuidado. Quando nós amaldiçoamos alguém, da mesma forma que quando nós abençoamos alguém, nós seremos abençoados. Mas se nós amaldiçoarmos alguém, o que acontece? Ela volta. Toma cuidado. Não sei se tem pessoas que querem te amaldiçoar. Mas fica tranquilo. Que não cabe mais maldição sobre a sua vida. Não cabe mais maldição sobre a nossa vida. Não, mas sabe o que é? O feiticeiro lá, ele fez uma... Como que chama? Um negócio lá. Fez um trabalho lá, um negócio lá e botou meu nome lá na boca do sapo, costurou a boca do sapo, amarrou a galinha, fez não sei o quê. Tadinho do sapo, porque é o sapo que vai morrer de fome. Coitado da galinha, porque é ela que vai ficar lá amarrada. Porque não cabe mais maldição, não vem mais maldição sobre a sua vida, irmãos. Sobre a igreja de Cristo não cabe mais maldição. Você está debaixo do quê? Da bênção de Abraão. Você já foi liberto de toda maldição. Toda maldição. Contra os filhos de Deus, contra você, não vale mais encantamento. Tem uma musiquinha, né? Sobre minha vida, sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está o quê? Está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Não cabe mais maldição, não cabe mais encantamento sobre a sua vida. Creia nisso. A palavra do Senhor diz lá em Números 23, conta uma narrativa muito interessante, quando um rei chamado Balaque chamou Balaão, profeta falso, né, para amaldiçoar Israel. Olha só, Balaque chamou Balaão, né, para amaldiçoar Israel. Sabe o que aconteceu? Eles conseguiram? Tiveram sucesso? Nenhum sucesso. Eles falaram, vamos levantar 7 altares aqui, e nós vamos oferecer cabritos, nós vamos oferecer o sacrifício nesses 7 altares, para que o povo de Israel seja maldito, para que a maldição venha sobre eles. Perderam o tempo. Chegou um momento que Balaão falou assim, eles fizeram, se esforçaram. Balaão chegou para Balaque e falou assim, não adianta, sobre a vida do povo de Israel, não vale encantamento. Não vale encantamento. Há uma nuvem de glória em volta deles. Não tem encantamento que vai atingir eles. Contra a sua casa, meu irmão, não vale encantamento. Contra a sua vida não vale encantamento. Contra a sua família não vale encantamento. Contra a igreja de Cristo não vale encantamento. Amém? Não, sabe o que é? Tem um olho gordo lá. Só se o olho for gordo mesmo. Para com isso. Para de acreditar nessas coisas, nessas besteiras. Diga, contra a minha vida não vale encantamento. Contra a minha família não vale encantamento. Porque existe uma nuvem de glória sobre mim.
Aleluia! Glória a Deus! 6. A Bíblia diz: em Cristo Jesus sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e o quê? Na força do seu poder. Diga: o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Para de falar de morte. Para de falar de derrota. Para de falar de doenças. Para de falar de cansaço. Se Ele é a força da sua vida, como você acabou de declarar, receba a cura. Receba o poder de Deus na sua vida. Receba. Receba a palavra final de Deus na sua vida. Ouça, as forças humanas, né, a força humana, vai chegar um dia, chegar um momento que ela chega ao fim. Mais cedo ou mais tarde, a força humana ela acaba. Mas a força de Deus, ela é ilimitada. A força de Deus, ela é eterna. Ela é eterna. Para de falar a linguagem da terra. Para de falar, comece a falar a linguagem do céu. Comece a viver a cultura do céu, o reino do céu. Amém? 7, a Bíblia diz: estou salvo e completamente seguro nas mãos de Deus. Eu estou salvo e completamente seguro nas mãos de Deus. Amém? Em Cristo Jesus você é salvo. Em Cristo Jesus você está salvo e permanecerá salvo. João 10:28 diz o seguinte: eles dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O Senhor dizendo: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as tirará das minhas mãos. Ninguém. 3 coisas: vida eterna, você não vai perecer, ninguém vai tirar você das mãos do Senhor. O diabo não tem nenhum poder. O diabo não tem nenhum poder, irmãos. Sabe, muitas vezes nós damos muito poder a ele. Poder que ele não tem. Não, sabe o que é? Não, ele não tem poder nenhum. Nada. Ele não tem poder nem para criar. Tudo quem criou foi quem? Deus. Você está salvo e seguro eternamente. Você tem que ter essa garantia. Você tem que ter essa garantia que você está salvo para sempre. E que nada, por mais que coisas venham a acontecer, nada poderá tirar você das mãos do Senhor. Mesmo quando começa a bater aquela depressão, e o diabo vem, ele joga a sua dúvida, ele joga as suas setas, ele joga os seus dardos, e começa a dizer para você: será que você é salvo mesmo? Será que você foi salvo mesmo? E aí nós começamos a muitas vezes duvidar. Eu acho que eu não sou salvo. Quando o diabo falar isso no teu ouvido, quando ele jogar aquela seta, quando ele jogar aquele dardo, que você não é salvo, que você não é liberto, que você não é filho, você vira para ele e diga: você que está perdido eternamente mesmo, é você que está derrotado eternamente mesmo, mas eu estou salvo eternamente em Jesus Cristo. Como diz um pregador, dá uma bicuda, dá uma bicuda na depressão, irmão. Romanos 8, ele vem nos falar ali uma série de coisas, mas resumindo, ele vem dizer que nada pode o quê? Nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Amém? 8, a Bíblia diz: sou muito abençoado por Deus, o nosso Pai. Muito abençoado por Deus, o nosso Pai. Deuteronômio 28. Esse aqui eu vou ler para você, tá? 28.
precisa abrir não, tá? Eu vou abrir aqui. 28, 1 a 11, diz o seguinte: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje eu lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem o Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta, o seu celeiro e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre juramento, e se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Diga: eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Sabe por que muitas vezes nós não estamos sendo abençoados? Sabe por quê? Nós acabamos de ler aí. Porque você, com as suas próprias palavras, com as nossas próprias palavras, muitas vezes nós estamos destruindo as bênçãos de Deus. Com a nossa própria boca, com as palavras que saem dos nossos lábios, muitas vezes nós estamos destruindo ou aniquilando as bênçãos que o Senhor tem para nós. Sabe como? Sabe como? Talvez muitos de nós, todo mês, quando você pega o seu salário, quando você pega o seu olerite, aí você diz: só essa merreca? Aí tu não dá risada. Só isso? O que você está fazendo? O que nós estamos fazendo? Hã? Não acredito, só isso? Nós estamos amaldiçoando o nosso salário. Nós estamos amaldiçoando. Mas se você pegar aquele salário, que seja pequeno, que seja pouco, se você pegar e começar a agradecer ao Senhor, se você começar a pegar ele e começar a dar glórias a Deus, se você começar a dizer: que maravilha, Senhor, obrigado por esse salário, obrigado porque durante esse mês o Senhor me sustentou, obrigado porque durante esse mês o Senhor me fortaleceu, o Senhor me deu saúde para que eu pudesse trabalhar, obrigado, Senhor, aquilo que o Senhor tem me dado. Você vai ver se não vai ser diferente, irmão. Porque você não vai estar amaldiçoando, você vai estar abençoando. Porque então é com esse salário que você vai viver esse mês, você vai passar esse mês. E é desse salário que eu vou entregar o que é do Senhor. E o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que você faz? Você abençoa. Você muda a sua linguagem. Em vez de ser uma linguagem da terra, vou ter que fazer um... Você muda a linguagem dos céus. Sabe por que muitas vezes problema no nosso casamento, nos nossos relacionamentos? Porque o maior amaldiçoador é você mesmo, somos nós mesmos. Você olha para a sua esposa, para o seu casamento e fala: é uma lástima mesmo. O casamento está com os dias contados. Miseriqueima, como dizem aí, né? Deixa queimar. Você tem que olhar para o seu casamento, mesmo que seja difícil, mesmo que seja com as horas contadas. Olhar para a sua esposa e dizer: você é uma bênção. Você não é a 7ª maravilha do mundo, você é a 1ª maravilha do mundo. Por que eles mandam risada? Estou falando uma...
Você é a primeira maravilha do mundo. Meu marido é uma bênção. Começa a profetizar, começa a declarar. Olha para ele aí, vai, se ele está aí do seu lado. Olha aí, olha, para sua esposa. Olha, isso, aproveita o momento. Diga, você é uma bênção na minha vida. Pastor, mas ele não é uma bênção. Eu estou mentindo. Você não está mentindo. Profetiza aí. Libera palavras de bênção. Ainda não é, mas logo será. Né, Luz? Ainda não é, mas logo será. Tem que profetizar. Quem quer mulher perfeita aqui? Eu. Você quer mulher perfeita? Para a rede de mulheres, né? Quem é mulher perfeita? Queridos, homens, quer mulher perfeita? O Wagner tem? Quer mulher perfeita? Deixa eu dizer algo para você. A gente ouve talvez muitas vezes por aí, né? Mulher perfeita só no céu, homem perfeito só no céu. Deixa eu dizer algo para você. Nem no céu. Nem no céu. Homem perfeito, mulher perfeita. Porque lá não vai ter casamento. Lá não tem casamento. Então, querido, você é um imperfeito, vivendo como uma imperfeita. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Verdade tem que ser falada, tem que ser dita. Toma posse. Amém? Declara as bênçãos de Deus sobre todas as áreas da sua vida, todas as áreas da sua família. Abençoe a sua vida. Sabe, muitas vezes a gente não abençoa a nossa vida. Você quer ver? Não vou perguntar aqui para ninguém. Mas olha só, a gente tem né, a facilidade muito de abençoar os nossos irmãos. É ou não é? Abençoar a nossa irmã, abençoar até mesmo nossos familiares. Mas a gente não abençoa. Oh, Deus, eu me abençoo. Quer ver? Não vou perguntar. Não é verdade? Você chega e fala, Deus, eu me abençoo. Eu declaro que o Senhor vai fazer de mim um homem, uma mulher próspera. A gente não faz isso, a gente não tem costume de fazer isso. Mas a gente tem facilidade para declarar, para profetizar para o outro. Mas começa a abençoar a sua vida, a sua própria vida. Profetiza sobre a sua própria vida. Mulher, profetiza sobre a sua vida. Homem, profetiza sobre a sua própria vida. Amém? A sua saúde. Diga, eu tenho saúde de Jesus Cristo. Nós temos que ter a saúde de Jesus Cristo. A Luciana, ela sempre diz, irmão, eu já falei aqui. Ela diz que ela quer ter vida longa. Pelo menos 117 anos. Ela sempre fala. 117 anos. Vida longa. Que seja 100, 200 não, né? 100, 110, ou quantos anos o Senhor der para você. Que sejam eles para viver o propósito dEle nessa terra. Cada dia, cada instante. Amém? Que seja uma vida longa, não para ocupar a terra, não, eu vou querer ocupar a terra, não. Se não for para viver o propósito de Deus, desocupa logo, irmão. Brincadeira, irmão. Mas que seja uma vida longa para cumprir o propósito de Deus nessa terra, a cada dia. Para de ficar falando de morte. Se você ficar falando de morte, qualquer hora você vai morrer ali na esquina. Só fala de morte. Você vai ver o quê? Você quer o quê? Morte. Muda as suas palavras, cambia as suas palavras. Você quer ver? Estou morrendo de sede. Ficou aí meia horinha sem tomar água. Cantou uns louvores aí, está com sede. Eu estou com fome. Acabou de almoçar. Talvez você vai poder dizer isso amanhã na hora do seu almoço, antes do seu almoço, porque você está de jejum. Hã? Só amanhã. Agora só amanhã. Jejum, irmãos. Esqueceram não, né? Começou hoje cedo. Café da manhã, almoço está liberado. Janta. Hã? Não, janta da Mê. Janta e café da manhã. Da Mê. Né? Estou morrendo de fome. Morrendo de fome nada. Algumas horinhas aí sem comer. Acabou de almoçar. Aí a gente fica falando uma linguagem de morte. Palavras de morte.
E palavras lançadas, elas têm poder. Palavras que saem da nossa boca, seja para abençoar, seja para amaldiçoar, elas têm poder. Provérbios 18, 21 diz o seguinte. 18, 21 diz o seguinte: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do quê? Do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la, seja para a vida ou seja para a morte, vão comer do seu fruto. Não tem outra escolha. Estou morrendo de cansado. Morrendo nada. Aí você vive cansado mesmo, porque você está declarando, estou morrendo de cansado. Fale da vida. Fale da saúde. Declare a bênção. Linguagem dos céus, vida. Linguagem da terra, morte. Hã? Tadeu, nada de canseira, irmãos. Nós não temos que entregar canseira para o Senhor, não. Né? Porque o Espírito de vida que está sobre mim, sobre você, ele traz vida. Ele habita dentro de nós para trazer vida. Amém? Estamos acabando, irmãos. 9. A Bíblia diz: em Cristo Jesus, eu sou santo. Em Cristo Jesus, eu sou santo. Romanos 1,7. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ela vai dizer o tempo todo, né, que nós fomos chamados para ser um povo santo. Para ser um povo santo. Né? Santo significa separado. Santo significa consagrado a Deus. Né? E a obra de Deus, né, ser consagrado, né, separado para a obra de Deus, né, para a glória de Deus. Amém? Quem vive uma vida santa, ela está separada do pecado. E de toda a obra do diabo, e de todo vício, e de toda a maldade, de tudo. Está separado. Quem vive uma vida santa, está separada de tudo. Em Cristo Jesus sou santo. 10. A Bíblia diz. Amém? Nós vamos correr um pouquinho, tá? 10. A Bíblia diz, eu creio, em Cristo estou qualificado a participar da herança dos santos na glória. Em Cristo Jesus estou qualificado a participar da herança dos santos na glória. Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Você está qualificado. Nós estamos qualificados para sermos participantes da herança de Deus. Você tem uma herança. Você é herdeiro. Herdeiro não de uma fortuna, mas do reino de Deus. Você é herdeiro do Senhor. Você é herdeiro, a Bíblia diz que nós somos herdeiro de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é direito nosso, é minha herança, é sua herança. Amém? Que essas promessas da palavra de Deus sejam sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre a sua casa. São promessas de Deus sobre a sua descendência, né? Sobre os seus filhos. Você quer viver essa promessa? Ande na palavra, ande na verdade, ande nos caminhos do Senhor. Chega em casa e vai declarando. Chega em casa e vai declarando a bênção. Vai dizendo, a bênção chegou. Eu sou abençoada. Eu sou abençoado. A sua célula vai multiplicar, meu irmão. A minha também. Vai multiplicar. Creia nisso. O seu ministério vai crescer. Ele vai ser frutífero. Creia nisso.
Pastor, eu não estou vendo nada ainda. Não estou vendo nada. Não estou conseguindo enxergar nada. Queridos, Deus, quando olhou para as trevas, não tinha nada, nem sol, nem lua, nem nada, nada. O que Deus fez, o que Deus ordenou? Haja luz. Haja luz. A vida está amarga. A vida está doce. Então declara o poder de Deus transformador na sua casa, na sua vida, na sua família. Tome posse dessas promessas. Foram 10 tópicos aí que nós ministramos essa noite. Faltam mais 27. Né? Tome posse. Viva nessa verdade. Viva nessa palavra final de Deus. Ninguém pode mudar isso. Deus já estabeleceu para mim, para você, essas promessas. O diabo, por mais que ele tenta se levantar, ele não poderá fazer nada, porque ele já perdeu, ele já é um derrotado. Onde houver morte, que haja vida. Onde houver maldição, que haja bênção. Onde houver enfermidade, que haja cura. Onde houver problema, que haja o poder de Deus, que haja a presença de Deus. Tome posse das promessas de Deus na sua vida. Tome posse da palavra final de Deus na sua vida, no seu casamento, na sua família. Amém? Por favor, se coloque de pé. Nós vamos orar.